Em poucos instantes, Jornal Amazônia News. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste agora. O Amazônia News desta sexta-feira, dia 1º de julho, está começando. A gente traz para você os destaques do dia. O Ministério do Desenvolvimento Regional apresentou um projeto para acessar recursos do Fundo Verde do Clima, organismo internacional com participação de quase 200 países, para o encerramento de lixões no Brasil. Foram solicitados cerca de $700 mil, aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais, para o fortalecimento da capacidade institucional e o uso de soluções inovadoras para o fechamento dessas áreas, reduzindo assim o risco climático. Os recursos devem estar disponíveis até janeiro do ano que vem. Para garantir ainda mais transparência no Sistema Nacional de Transplantes, o Ministério da Saúde lançou, nesta semana, uma ferramenta para monitorar os dados sobre esses procedimentos. O painel traz informações como o número de órgãos transplantados por cada serviço de saúde e a série histórica. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo, com atendimento de quase 90% dos procedimentos pela rede pública. Vamos falar agora de previsão do tempo para esta sexta-feira, final de semana chegando. A previsão é de pancadas de chuva para esta sexta-feira. 27 graus agora na Pérola do Tapajós, a variação entre 22 e 30 graus. A sensação térmica em 31 graus, umidade relativa do ar em 89%. O primeiro dia de julho começa ensolarado em grande parte do norte do Brasil. O calor ainda continua sendo destaque, o ar fica muito abafado e o risco de temporais aumenta na região de Boa Vista. Por outro lado, em Manaus, Macapá e na região de Belém, pouca chuva é prevista de forma isolada, intercalando aberturas de sol. Tem risco de trovoadas principalmente entre o fim da tarde e o começo da noite. Grande parte do sul do Pará, estado do Tocantins, Rondônia, Acre e sul do Amazonas ainda com tempo firme e extremamente seco. A região de Palmas continua com a umidade relativa do ar abaixo de 30%. A máxima chega aos 31 graus em Belém, Macapá e também em Palmas. Em Porto Velho, máxima de 33 graus. E em Boa Vista, mesmo com a chuva, a máxima ainda chega aos 30 graus. E o período de férias começou. O mês de julho, muitas pessoas costumam viajar e aproveitar as praias da cidade. Pensando nisso, o Corpo de Bombeiros, como nos anos anteriores, inicia hoje a Operação Verão, com o intuito de garantir a segurança de banhistas e das pessoas que vão aproveitar as férias com a família. Entre as várias atividades que o Corpo de Bombeiros desenvolve, a gente precisa fazer uma abertura sobre os cuidados que se precisa se ter nesse período principalmente, né? Tratando-se de férias, nós temos uma concentração maior das crianças por mais tempo dentro de casa, né? Temos aí os cuidados que devem se ter com relação dentro de casa e fora de casa, ou seja, vai viajar para a casa do avô, do tio, área de rio, muito cuidado com a questão do rio, muito cuidado com os animais que estão se aproximando, que a gente tenha observado, principalmente por conta da elevação do rio. Observar sempre o local antes da criança, antes de se entrar, pular de ponte, procurar estar observando como é esse ambiente para poder ali procurar se divertir. Essa é uma frente que tem que ser observada. A outra, vai sair de casa, procure desligar todos os materiais que não tem necessidade de ficarem ligados à tomada, até porque com o aumento do número de pessoas dentro de casa, a gente começa a ter uma exigência maior de energia elétrica, isso daí pode causar uma oscilação e essa oscilação pode trazer aí um comprometimento da fiação elétrica e, por consequência, trazer uma sobrecarga, trazer um curto-circuito e o incêndio, né, propriamente dito. Então, são esses pontos que a gente procura. Na área do atendimento pré-hospitalar, trânsito,
uso do capacete com a jugular devidamente atracada, cinto de segurança, criança devidamente afixada no banco de trás, no assento, não na frente com o pai dirigindo, com a mãe ao lado ou o pai, porque isso daí tudo na hora do impacto pode causar um cenário irreversível, principalmente para a família, para aqueles que estão trafegando, tem o devido cuidado do cinto de segurança e do capacete devidamente atracado. Capacete ele não é para fugir de blitz, capacete é para trazer segurança, é um equipamento de proteção individual que o motociclista precisa respeitar. Nós precisamos trabalhar nesse mês de julho, assim como nos outros períodos que tem um grande fluxo de ocorrência, feriados, essa questão do atendimento pré-hospitalar, porque o trauma ainda é uma estatística alta dentro dos hospitais. E nós precisamos ter atenção até para não trazer o último feriado, o último mês de julho para muitas pessoas. Então a gente pede que tenha essa atenção, seja com crianças, seja com idosos, seja atenção ao adentrar a água, o meio líquido, que agora com muito calor as pessoas vão procurar as praias, mesmo ainda tendo porção, né, seca, ainda numa forma bem pequena, mas que eles vão procurar pelo período, e a gente sabe que esse período ele pode se estender e vai se estender até o final do ano, que a pessoa pode aproveitar em outros momentos. Isso daí a gente chama atenção para que todos tenham atenção. Álcool, o pai que vai para a praia bebe, esquece os filhos, também queremos chamar atenção com relação a isso. Quando a criança está perdida e é encontrada, não tem quase que problema algum. O pior é quando ela some dentro do meio líquido, isso daí já se torna algo bem desastroso para a família e para a nossa estatística também dentro do cenário bombeiro militar. E hoje foi celebrado o Dia Nacional do Bombeiro Militar. Uma solenidade especial foi realizada com a participação de membros da sociedade civil. A solenidade marca o Dia Nacional do Bombeiro Militar. Na ocasião, autoridades receberam homenagens e honrarias. A escolha desta data é uma homenagem à criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de julho de 1956, no Rio de Janeiro. A gente fica muito feliz por poder fazer parte, né, de uma família, que é uma família bombeiro militar aqui no Brasil, mas também de bombeiros ao longo de todo o mundo. Isso, sem dúvida, nos coloca numa função privilegiada que Deus nos dá. É um sacerdócio ser bombeiro, é um sacerdócio nós nos dedicarmos, e como um lema que eu criei quando eu era tenente, que dizia o seguinte: se no incêndio tiverem 2 pessoas e adentrarem 2 pessoas e tiver de sair só uma, que saia a vítima. Porque nós estamos para servir, nós estamos para colaborar com a sociedade, trazer o bem-estar para aquele que já está quase se entregando ali para a morte. E a gente vai lá, dentro do que Deus nos ajuda, nós vamos lá e resgatamos essa pessoa para que ela venha dar continuidade na sua vida, dentro dos planos que o nosso Pai Eterno tem. Então, nesse 2 de julho, né, que se comemora o Dia do Bombeiro, a gente não poderia deixar passar em branco, fazendo sempre uma alusão a todos os bombeiros que colaboraram, que contribuíram, que morreram em serviço, e os que aqui estão sempre colaborando no dia a dia com a nossa sociedade. Personalidades receberam homenagens a amigo do bombeiro pelos trabalhos realizados junto à instituição. O trabalhar é o amor, com dignidade, olhar para todos, de um modo geral, servindo através do nosso órgão de prefeitura municipal, participando junto com todas as instituições, o servir, fazendo bem sem olhar a quem. Então, da maneira que possamos nos colocar à disposição da população, com amor, com carinho e humildade, porque servir é sempre bom. Também receberam uma homenagem, a medalha Dom Pedro II. Significa assim uma história, né? Uma história no Corpo de Bombeiros, serviços, trabalhos em que nós tivemos êxito, companheirismo, o efetivo, principalmente aqui em Santarém, né, onde eu vim de Belém em 95 para Santarém, e aqui fiz muitas parcerias, né, muitos colegas de trabalhos, outros que passaram por aqui retornaram para Belém. Então eu tenho aqui um efetivo do Corpo de Bombeiros em que a gente tem uma amizade, um carinho, um respeito. E tudo isso me lembra, significa isso para mim,
né, os serviços que realizamos juntos, né, os momentos de fadiga, né, às vezes até de tristeza, desânimo, mas momentos também de alegria, de poder realizar a missão, de fazer o melhor no Corpo de Bombeiros. Personalidades como o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, receberam a homenagem da medalha Antônio Lemos. É um momento assim, de muita alegria, né? Eu estou muito feliz. Eu que também sou um militar da reserva, eu servi o Exército Brasileiro até o posto de capitão do Exército, e a gente sabe da importância, né, do Corpo de Bombeiros para o município, para o nosso estado do Pará, desde a sua criação pelo D. Pedro II, né, que é o patrono do Corpo de Bombeiros. E essa medalha aqui recebe o nome do patrono do Corpo de Bombeiros. A gente fica muito feliz, recebi com surpresa, isso nos fortalece, isso aumenta mais ainda a nossa responsabilidade na missão que nós temos enquanto prefeito de Santarém, de cuidar da nossa cidade, de cuidar das nossas pessoas, né, de construir uma Santarém do futuro, de construir uma Santarém melhor para todos nós. Então, a minha gratidão ao governador Helder, a minha gratidão ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros por essa homenagem, por essa medalha D. Pedro II, que a gente vai, com isso, aumentar ainda mais o nosso compromisso com a nossa população. Será realizado hoje o Congresso da Paz 2022. A programação será na Catedral do Amor. Estão programadas apresentações teatrais, dança e ministrações com a participação do pastor Eibe Uber e, claro, a banda Som e Louvor. Está chegando a hora do Congresso da Paz 2022. Vem louvar com a banda Som e Louvor. Ministração da palavra com o pastor Eibe Uber. De mudar a vida delas, de saber que uma mensagem de Deus, da palavra de Deus, poderá transformar sua vida para sempre. E ainda, coreografia de abertura, teatro e street dance. Dias 1 e 2 de julho, às 19h30, na Catedral do Amor. Congresso da Paz 2022. Fé e avivamento. Um novo tempo começa agora. Realização Paz Church Santarém. Entrada franca. E ontem mesmo uma carreata foi realizada pela cidade de Santarém. Os participantes em motos e carros percorreram diversos bairros da cidade. A carreata é tradicional e anuncia o Congresso da Paz. Mais de 500 pessoas estiveram participando. Em cada ponto da cidade, muitas pessoas estavam prestigiando a carreata, que contou também com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito, SMT. Carreata do Congresso da Paz 2022. Agora, sexta e sábado, dia 1º e dia... Bom, a gente fica por aqui e, claro, desejando a todos um excelente final de semana. Lembrando que hoje à noite, na Catedral do Amor, tem Congresso da Paz e a entrada é gratuita. Você é o convidado muito especial. Até a nossa próxima edição com mais informações para você, se Deus quiser. Até lá!